A todos vocês, paz seja convosco. Hoje nós vamos iniciar a nossa live com uma música do Fabrício Silva. Oh, agradeça a Deus nessa noite. Nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Oh, aleluia! Adore ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Levanta sua mão para o céu e adore ao nome do Senhor. Oh, aleluia! É falar de amor, amor de filho, que o Senhor me deu. Sempre me lembro suas palavras que para mim pareciam mal, hoje me faz o bem. Se hoje sou adorador, é porque me ensinaste quem é o Senhor. Se sou cidadão dos céus, porque sua palavra nos alcançou. Aleluia! Agradeço, Deus, pela vida que hoje tenho para te servir, pela minha mãe que geraste a mim, para que hoje eu seja um instrumento em tuas mãos. Agradeço, Deus, pela vida que hoje tenho para te servir. Para que hoje eu seja um instrumento em suas mãos. Louvado seja Deus, porque nós estamos na presença do Senhor. Como vocês já estão acostumados aqui nas nossas lives, que estamos aqui diariamente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E eu peço que você, por favor, preste bastante atenção. Nós já estamos hoje na lição número 12, no 12º dia dessas lives temáticas, né? Estamos trazendo aqui sempre o estudo bíblico das lições bíblicas da CPAD, e hoje nós teremos aqui
a 12ª lição, perseverando na fé. Então, eu peço que você, por favor, preste atenção aí em mais esta lição. Nós estamos tirando das lições bíblicas da CPAD Adultos do 4º trimestre de 2017. O título da obra é A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O comentarista é o Cleiton Ivan. Na verdade, esse comentário aqui é de uma outra que eu vou passar outro dia, né? A nossa lição aqui de hoje é uma vida exemplar diante de Deus. Na verdade, é a outra, né, do comentarista, que é o Tiago Brasil. Então, nós vamos acompanhar aí. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, agora sim. É a Igreja do Arrebatamento, né, que nós estamos nessa visão, e a outra revista é só no domingo, que eu tenho passado os ensinamentos dela, que vai ser amanhã, né, domingo, às 10 horas da manhã. E essa aqui, o comentarista é o Tiago Brasil, é da CPAD também, só que esse é do 2º trimestre de 2018, e o título geral é A Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para esses últimos dias. Comentarista é o Tiago Brasil. Lição número 12. Uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. Texto do dia. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, segundo Tessalonicenses 3:6. Síntese. Numa sociedade carente de exemplos, o cristianismo deve apresentar-se como a resposta de Deus para o relativismo moral e a decadência espiritual deste tempo. Texto bíblico, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 15. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Comentário da lição, introdução. Ao final da segunda epístola aos Tessalonicenses, assim como fez na primeira carta, no capítulo 4, Paulo faz uma série de orientações práticas àqueles irmãos, centradas especialmente na questão da conduta pública do cristão, sua postura diante da sociedade decadente em que estavam inseridos. Ponto número 1.
existe um modelo a ser imitado. 1. Cristo é nosso supremo exemplo. Antes mesmo de falar do ministério de Paulo e sua influência entre os tessalonicenses, é necessário deixar bem claro: nosso modelo é Cristo. Ele é o homem perfeito, em quem somos aperfeiçoados até a medida completa de nossa espiritualidade. Qualquer decepção com instituições, líderes ou mesmo pessoas próximas a nós deve ser deixada de lado pela compreensão de que ele é o nosso modelo vivificador. Eu gosto também da leitura de Romanos 8, que mostra claramente isso, que Cristo é o modelo para todos nós. Nós seguimos a Cristo. Então, qualquer decepção, como o Tiago Brasil coloca aqui, com instituições, com líderes, ou até mesmo com pessoas próximas, não deve, em nenhum momento, atrapalhar a nossa comunhão com Deus. O mais sobrenatural nesse esforço de seguir a Cristo é que quanto mais parecidos com Cristo tornamo-nos, mais plenos nos acharemos. O Senhor não rouba a nossa identidade, não usurpa o que nós somos. Pelo contrário, a plenitude de Deus em nosso ser aperfeiçoa o que Deus nos tem feito ser. 2. Os heróis da fé devem ser nosso modelo. Há um conjunto de cristãos exemplares que palmilharam essa terra, os quais são dignos de nosso respeito e consideração. Isso lá em Hebreus 11, do 1 ao 40, trata muito bem desses exemplos, chamados, por muitos de heróis da fé. Nenhum deles salva, nenhum será capaz de transformar nossas vidas. Entretanto, eles viveram como salvos e demonstraram que é possível permitir-se ser tocado por Deus de tal maneira que se possa testemunhar verdadeiras revoluções pessoais de vida. Certamente, há um grupo de pessoas que ainda hoje refletem a glória de Cristo nesta geração. Escândalos e desastres morais acontecem na humanidade desde o princípio. Contudo, devemos nos espelhar na vida daqueles que, em meio a tanta corrupção, optaram por viver a beleza da pureza do Evangelho. A vantagem de olhar para a vida desses santos é perceber que o reino de Deus já está entre nós, que o mal nunca nos inspire. Lembrando sempre que essas pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor Jesus e que vivem o Evangelho são a minoria. Então, para encontrarmos pessoas que realmente servem a Deus, não é uma tarefa muito fácil, porque, infelizmente, a maioria é dominada, por um desejo de fazer o mal, e a minoria procura servir a Deus. Por isso que a gente não pode ficar muito procurando, nos espelhar em pessoas famosas, em pessoas que estão na mídia, e sim nas pessoas que servem ao Senhor. 3. Ainda existem líderes inspiradores. Paulo é um desses homens tão íntegros que não teme afirmar: vocês em Tessalônica querem um modelo? Olhem para mim. Foi o que ele disse. Em tempos de escândalos, em dias de discursos demagógicos e hipócritas, carecemos de líderes assim. Entretanto, louvado seja Deus, porque ainda existem muitos, Na opinião do Tiago Brasil, existem muitos. Na minha visão, existem poucos. Certamente, cada um de nós pode nomear homens e mulheres que foram responsáveis por nosso crescimento espiritual, pessoas de testemunho e caráter, verdadeiros líderes espirituais, que muitas vezes sequer são reconhecidos institucionalmente. Aproximemo-nos dessas pessoas e sejamos, num futuro bem próximo, esses líderes inspiradores para as nossas igrejas. Lembre-se, não se torne amanhã um tipo de cristão ou líder que você reprova hoje. Que nossa trajetória seja como a da luz da aurora. A visão aqui
é que sempre existem pessoas que querem nos ajudar, nos ensinando a palavra de Deus, demonstrando exemplo na sua conduta, na sua vida. Isso nós, né, que vivemos na igreja praticamente a nossa vida toda, verificamos isso. Observamos que existem, sim, essas pessoas piedosas que realmente servem ao Senhor Jesus. Segundo ponto, como se portar numa sociedade desordenada? Um distanciamento precisa ser notório. É impossível que os princípios de um cristão genuíno o aproximem sem qualquer tipo de conflito com o padrão do mundo. Jesus deixou bastante claro que o modelo de sociedade vigente nos rejeitaria. Isso está bem claro na palavra. Na verdade, não é uma questão pessoal, mas a respeito do Deus a quem amamos. Por isso, a existência de um distanciamento moral e espiritual é inevitável. Eu gostei dessa colocação dele, um distanciamento moral e espiritual. O que nos surpreende é perceber que existem cristãos que, de maneira hipócrita e anticristã, criam muros para separarem-se das demais pessoas. Como estas serão evangelizadas e impactadas pelo testemunho? Nosso distanciamento não é social. Somos ovelhas enviadas para viver entre lobos, Mateus 10,16. Deve ser com relação a nossos valores, princípios e modelos. A igreja não pode tornar-se uma Sodoma e Gomorra gospel, entre aspas. Nós não apenas fazemos, mas somos a diferença neste mundo. Então, a ideia aqui, né, é que Jesus praticou isso. Ele estava inserido no contexto social, porém, os seus valores foram preservados. Ele não deixou a convivência com as pessoas, mas ele não negociou os seus valores, e o que é o correto. 2. Não é possível íntima comunhão. A exortação de Paulo é clara: não vos mistureis com ele. É inevitável estar entre pessoas que não são cristãs, no ônibus, na faculdade, no trabalho. Logo, a exortação de Paulo é para evitar aqueles que se dizem crentes e querem andar segundo o mundo, os desobedientes. A ilusão de um bairro só de cristãos, uma empresa só de salvos, um colégio exclusivamente de santos, não deve ser alimentada pelo crente, porque realmente isso não acontecerá em tempo nenhum aqui nesse mundo, somente na glória. A mistura aqui é interior, de alma, posturas, opiniões. Cristãos defendendo liberação de aborto, legalização de drogas pesadas, sexo antes do casamento. Isso é a mistura que temos que evitar e condenar. Mais preocupante do que viver entre os ímpios é viver entre ímpios pensamentos. Não há acordo entre o Senhor e Belial. Não há mistura que seja benéfica ao coração daquele que é inconstante. Então, a ideia aqui é que se você permanece com seus valores que são bíblicos, você pode conviver com qualquer pessoa no ambiente de trabalho, como ele coloca na faculdade, no ônibus, na rua, na sua vizinhança, as pessoas ao seu redor. Porém, a preservação dos valores espirituais é o primeiro ponto. E nós também não podemos nos envolver favoravelmente com esses temas que a própria Bíblia condena, porque então nós estaríamos traindo o nosso próprio princípio. 3. O amor deve ser o tema de qualquer relacionamento. Paulo afirma no versículo 15: todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Viver como um irmão é viver perto, junto, próximo. Dos inimigos é que as pessoas tendem a se afastar, mas nós somos dos que se aproximam,
pois a finalidade última de todas as nossas ações, até mesmo quando somos duros com os outros, deve ser o amor. A própria Bíblia diz que Deus repreende a todos quantos Ele ama. A repreensão, a correção é um ato de amor. Se você tem um amigo, um irmão, uma irmã, uma pessoa próxima, que mostra para você o caminho correto das coisas, esse é verdadeiramente seu amigo, esse é verdadeiramente seu irmão ou irmã. Porque aquela pessoa quer o seu bem. Ela não está oferecendo droga para você, ela não está ensinando você a mentir, ensinando você a ingerir bebida alcoólica, ensinando você a fazer coisa errada, mas ela está mostrando o caminho correto para você. Quando a Bíblia fala de exortar, é isso, é conversar com a pessoa e mostrar para ela o caminho correto. O desobediente precisa viver com o obediente para testemunhar o milagre de uma vida transformada e crer que para ele isso também é possível. Já o salvo em Cristo não deve ter medo de conviver com quem ainda não está liberto. Ou será que este, na verdade, é um hipócrita, travestido de cristão, que sabe da fragilidade de seu caráter e por isso teme o tempo todo que sua máscara caia? Então não tem nenhum problema com a convivência com quem quer que seja dentro dos parâmetros sociais, desde que os princípios sejam preservados. Terceiro ponto. Somos chamados para viver de que maneira? Ponto número 1. Como filhos de Deus, não como fardos para a sociedade. Nós, como cristãos, não somos chamados para ser motivo de enfado para ninguém. Por isso, sejamos sempre proativos, lutemos por nossos sonhos, acreditemos que o Senhor nos capacitará, inclusive para o mercado de trabalho. Tenhamos Paulo e não os preguiçosos na fé como exemplo. 2. Sossegadamente. Não existe fórmula mágica para ser bem-sucedido. Tudo passa por muito trabalho e dedicação. Fortunas que aparecem repentinamente, de um modo geral, também somem de modo súbito. Os ideais que a mídia constrói de jovens famosos e ricos, na maioria dos casos, escondem profundas tristezas, relacionamentos opressores e uma escravidão no pecado. Acreditemos que o contentar-se é muito melhor do que o desesperadamente desejar mais. É o que o apóstolo recomenda, que as pessoas vivam sossegadamente. Terceiro ponto, em paz. É claro que existem múltiplas maneiras de se ter paz. Para alguns é no silêncio, para outros na harmoniosa melodia do céu. Há aqueles que experimentam a paz enquanto caminham em uma jornada. Entretanto, alguns vivem a experiência da satisfação ao ficar onde estão. Mas de onde procede a concórdia que enche os nossos corações? É claro que somente do Pai. Só Deus pode nos dar esta verdadeira paz. Numa igreja repleta de dúvidas, incertezas e conflitos pessoais, somente Deus poderia juntar os pedaços dessa comunidade e fazer com que aqueles irmãos experimentassem a verdadeira paz que deriva de um relacionamento genuíno com o Senhor. Aquilo que o Pai faz por nós transcende a nossa vida, influencia até mesmo aqueles que estão à nossa volta. Confiemos, então, naquele que é apresentado nas Escrituras como que governa, firmado sobre o fundamento da paz. Que essa paz de Cristo possa ser o nosso modo de viver. Conclusão. O cristianismo não é um conjunto de teorias a respeito da realidade, às quais declaramos simplesmente nossa adesão intelectual. Servir a Cristo é uma experiência radical de mudança de vida, uma corajosa escolha de viver profundamente diferente do mundo, segundo princípios que evidenciam o caráter de Deus em nós. Viver como cristão é ter princípio e manifestar esse princípio em qualquer lugar onde a pessoa estiver.
Graças a Deus pela reflexão deste dia, que Deus possa abençoar a vida de todos, né? Vejo aqui que a pastora Magnólia escreveu aqui, né? Deus abençoe aí, pastora. Ela escreveu aqui, concordo. Escreveu mais aqui também. Luz não se mistura com as trevas. Deus abençoe, pastora Magnólia. Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo. E Deus abençoe você também que vai acompanhar depois. Essa foi a nossa reflexão desse dia e que Deus possa abençoar você de uma forma extraordinária e que brevemente possamos estar juntos em mais uma live. Paz seja convosco e até a próxima, se Deus quiser.